outros textos também. Tem um hino famoso, não sei se vocês conhecem, Amazing Grace. Quem já ouviu falar desse hino, Amazing Grace? Muita gente já ouviu falar. Escrito por John Newton, que foi um homem que se converteu no navio negreiro, né, trazendo escravos, e aquele navio quase que afundou com ele. E escutando aquele murmúrio dizem que aquela música veio do murmúrio dos escravos. Parece que eles estavam ali remando e tudo, e ele compôs Amazing Grace, a surpreendente graça. A tradução é: que doce é o som que salvou um miserável como eu. Ele se converte, se torna um pastor anglicano, um defensor, lutando pela liberdade dos escravos na Inglaterra, junto com outro grande missionário, e conseguiram depois aprovar a lei que proibia a venda de escravos. Antes eu era perdido, mas agora fui achado. Eu era cego, mas agora vejo. O hino diz: foi a graça que me ensinou meu coração a temer, e a graça aliviou meus temores. Quão preciosa apareceu essa graça na hora em que eu vinha a crer. Lindo o hino. Quando nós meditamos, então, irmãos, sobre o significado da graça, nós cremos que a graça vem ao encontro das nossas necessidades, amém? Foi assim comigo, eu creio que com vocês também. E é certo que a graça de Deus, ela satisfaz nossas necessidades mais básicas, que é a salvação do pecado, né? Da morte, da ira de Deus. Mas a graça de Deus também, ela é manifestada a toda a humanidade, né? Em geral, né? Ela sustenta a vida, ela assegura a operação regular da natureza, né? Natureza que vem a chuva, vem as estações do ano, né? E nos motiva a cada um de nós sermos até mais criativos. A graça geral, nós confessamos também que, por outro lado, essa graça irresistível transforma-nos de dentro para fora. Nós vamos ver isso mais com alguns versos nessa manhã. Tudo, irmãos, vem da graça, do princípio ao fim, tudo vem da graça. E finalmente um dia nós nos apegamos tanto a essa esperança, que a graça de Deus um dia vai nos levar ao lar celestial, né? Para nós conhecermos plenamente a glória da presença de Deus. E essa qualidade surpreendente da graça, ela está profundamente arraigada no fato de nós somos pecadores merecedores de quê? Da ira divina. Paulo diz que éramos filhos da ira, né? Aqueles que mereciam a plena justiça de Deus. Por quê? Porque todo o nosso pecado, em última instância, o quê? É contra Deus, é contra o rei. E o rei tem direito de executar a sua justiça para manter a sua soberania. É o rei. Então, é assim que eu ensino de somos miseráveis, somos perdidos, somos cegos, né? Contudo, Deus não nos deixou debaixo da sua ira. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus transforma tudo com a gloriosa palavra. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Efésios 2:4, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, irmão, a graça de Deus, ela não somente satisfaz a minha necessidade de salvação, mas ela estende em todas as áreas da minha vida, tudo. Isso a gente chama de graça comum, né? A determinação de Deus em não destruir essa humanidade perdida, rebelde, né? Mas
depois do dilúvio, nós vemos lá em Gênesis que Deus prometeu que não iria, enquanto durar a terra, não iria deixar de haver sementeira, de haver ceifa, né, de haver frio, de haver calor, de haver verão, inverno, dia, noite, né? E Deus continua a derramar bênçãos de amor e bondade sobre os seres humanos, né? Jesus cita isso lá em Mateus capítulo 5, mas nós vamos ler alguns textos depois sobre isso. Agora, irmãos, graça irresistível. Como é que os seres humanos que estão em rebeldia, em oposição a Deus, a gente fica questionando, né? Inteiramente corruptos, diz a palavra de Deus, sujeitos à ira de Deus, né? Deus teve de agir, para quê? A fim de que alguém pudesse ser salvo. Deus teve que agir. E ao agir, Deus, por mero, vamos dizer a palavra talvez beneplácito, mas bondade, né, dele, escolheu um povo para ser salvo. Ele escolheu um povo para ser salvo. Enviou Jesus Cristo, seu Filho, para comprar a minha salvação. Jesus suportou a ira de Deus na cruz, envia o seu Espírito para chamar esses escolhidos para si mesmo e nos dá, aplicar a salvação. Então esse chamado eficaz não é universal, feito indiscriminadamente, a palavra é difícil, indiscriminadamente a qualquer ser, não, mas é feito apenas àqueles a quem Deus escolheu. Isso aqui a gente tem que entender isso. Difícil para mim foi entender isso. Deus escolheu alguns para serem salvos. Esse chamado então é irresistível, no sentido de que a graça de Deus vai levar os seus escolhidos à salvação. Então, e a salvação aos seus escolhidos. Então, Deus, o Espírito, Ele realiza isso, como? Iluminando os nossos entendimentos, iluminando espiritualmente e de maneira salvadora, a fim de que eu possa compreender um dia as coisas de Deus, tirar o meu coração que era de pedra, e transformar num coração de carne, e renovando as minhas vontades, determinando-as pela onipotência, por aquilo que é bom, e me atraindo de uma maneira tão eficaz ao Senhor Jesus Cristo, que não dá nem para a gente entender como que isso acontece, essa força, essa atração, mas isso vai contra a vontade do pecador, Então, isso é o que as pessoas falam, de forma nenhuma. Por quê? Porque as pessoas vêm livremente, sendo para isso dispostas, como? Pela graça de Deus. Irmãos, assim é que os crentes começam a vida espiritual, com a graça eficaz de Deus. Todos vocês que são crentes, que estão aqui nessa manhã, já foram salvos um dia ao longo da sua vida. Algo aconteceu, não aconteceu? Se eu desse aqui o microfone, cada um pudesse falar um pouco, nós ficava até o dia inteiro aqui, cada um contando as suas experiências, mas eu creio que todos nós ficaríamos muito desconfortáveis, até mentirosos, se a gente dissesse assim, não, pastor, eu que fiz isso, eu fui a pessoa decisiva na minha conversão, foi por minha causa, em dizer que eu é que fui a causa decisiva da minha conversão. Raramente a gente vai encontrar um crente que vai querer receber o crédito da sua própria conversão. É difícil achar alguém que vai dizer assim, o crédito da minha conversão, porque eu decidi, eu tomei a decisão. Irmãos, há algo da verdadeira graça no coração do crente, que o faz querer toda a glória seja dada unicamente a Deus, a Deus. Então imagina você estar agora diante de Deus, no céu, e Ele vai lhe perguntar, por que você, Perrim, creu em mim, quando ouviu o Evangelho, e muitos dos seus amigos que estavam com você, não ouviram a mensagem e não creram?
Até eu posso dizer que eu não posso dizer, é porque eu sou mais esperto do que aqueles ali, eu fui mais espiritual, ou eu sou mais sábio, não, é porque eu fui mais humilde. Sabe o que a gente tem que colocar a mão na boca e dizer graça, inexplicável graça, irresistível graça. Se não fosse a graça de Deus, eu estaria perdido, e você estaria perdido também. É por isso que nós estamos estudando o que aconteceu conosco, o que aconteceu com a nossa conversão. Nós queremos dar toda a glória e todo o crédito a Ele e entender a nossa conversão. Muitas vezes eu não entendia, o pastor Edson comentou aqui sobre a depravação total. Eu achava assim, eu acho que eu tinha alguns erros, eu era carente de Deus, mas um dia Deus abriu os meus olhos, e eu pude ver o Senhor Jesus Cristo como Salvador, como precioso para a minha vida. Eu creio que você teve uma experiência nesse sentido um dia na sua vida. Agora, eu tenho que gastar tempo, mas como é que Ele fez isso comigo? E antes de dar alguns argumentos sobre essa graça irresistível, muitas vezes a gente tem muitas pessoas, quando eu já tratei esse assunto uma vez, que falam, não, você crê realmente, Perrim, na graça irresistível? Sim, eu creio. Mas como é que você pode crer na graça irresistível? Não, nós podemos resistir a essa graça. Irmãos, um ponto importante que nós temos que colocar aqui nessa manhã é que a doutrina da graça irresistível não significa que toda a influência do Espírito Santo não possa ser resistida. Preste atenção. Significa que o Espírito Santo, ele sempre pode vencer toda resistência e tornar a sua influência irresistível, né? Eles falam assim, não, espera aí, Atos 7,51, olha, vamos ver alguns textos que eles usam para combater essa doutrina da graça irresistível. Atos 7,51, eles usam vários versos, Atos 7,51, primeiro vamos ver só esses argumentos contrários, nós vamos entrar na nossa lição. Diz assim o texto, Paulo falando lá, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, né? Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Mas então, pastor, como é que eu vou falar em graça irresistível quando a Bíblia diz, Efésios 4:30, por exemplo, outro texto que eles usam, Efésios 4:30. Paulo falou então sobre o entristecer, né? E apagar e não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou ainda, 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o Espírito. Então Deus faz muitos apelos, pastor, e sugestões que são resistidas. Irmãos, de fato, toda a história de Israel, no Antigo Testamento, o que é? A história de Israel é uma longa história de resistência humana aos mandamentos e às promessas de Deus. Como mostra a parábola dos lavradores maus, o Senhor Jesus contou lá em Mateus, ou se você abrir Romanos 10:21, olha o que o apóstolo Paulo escreve, Romanos 10:21, quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradicente. Irmãos, essa resistência, ela não contradiz a soberania de Deus. Ele permite, e Ele vence sempre que Ele quiser. A doutrina, portanto, da graça irresistível, irmãos,
Significa que Deus é soberano e Deus pode suplantar toda resistência quando quiser. E John Piper usa 6 argumentos que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa manhã, para mostrar por que a graça é irresistível. São diferentes argumentos, porque que eu creio que a graça pode vencer, e venceu a minha resistência, e se torna irresistível. Primeiro argumento, Efésios 2, 8 e 9. Vamos abrir aí as Bíblias, eu vou pedir aos irmãos para me ajudarem lá. Fé e arrependimento são dons de quem? Fé e arrependimento são dons de Deus. Fé e arrependimento, dons de Deus. Efésios 2, 8 a 9. Verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras, para que ninguém se glorie. Então, salvação e fé aqui são dons de Deus, presente de Deus, é um dom, né? Não é de obras, para que ninguém se glorie. Então, é pela graça que nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Romanos 12, 3. Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos 12, 3. Porque, vamos ler juntos? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo... Olha aí, olha, até grifei, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A medida da fé que Deus é que repartiu a cada um. 2 Timóteo 2, 24, 26. Olha que texto espetacular, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, Paulo ali no final da sua vida. Verso 24, vamos ler juntos? É a parte, nós vamos ver a primeira nossa parte aqui, o versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando, verso 25, disciplinando com mansidão os que se opõem, olha aí agora o dom, na expectativa de que Deus lhes conceda dons, para conhecerem plenamente a verdade, 26, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, aqui nesses esses 24, esses 3 versos, está combinando algo que é separado do esforço humano para mudar alguém e o esforço divino para mudança. Então, a nossa parte, ora é necessário, verso 20, que o servo do Senhor não viva a contender, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão, os que se opõem. Agora a parte de Deus, final do versículo 25, na expectativa de que Deus lhes conceda aí o dom, não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Irmãos, então nós vemos o dom, o presente é de Deus. Então, assim como Jesus disse que o vir a Ele é dado pelo Pai, né? Nós vimos lá no domingo passado, depois vamos voltar a esse texto, assim também Paulo diz nessa passagem que o arrependimento, ele é concedido pelo Pai. Então Deus pode dar o arrependimento. Observe que Paulo não estava apenas dizendo que a salvação é um dom de Deus. Nesse texto aqui, ele estava dizendo que os requisitos para a salvação também são um dom. Então, quando uma pessoa ouve um pregador dizer, arrependa-se, venha a Cristo, essa pessoa pode escolher resistir a essa exortação, pode desobedecer, ele pode dizer, não, eu não me arrependerei. Entretanto, se Deus
lhe dá o arrependimento, aí ela não pode resistir. Porque o próprio significado do dom de arrependimento é que Deus mudou o nosso coração e nos tornou dispostos a arrependermos. Amém, irmãos? Em outras palavras, o dom de arrependimento é a anulação da minha resistência ao arrependimento. O dom do arrependimento é a anulação da minha resistência ao arrependimento. Irmãos, essa é a razão por que nós chamamos essa obra de graça irresistível. Então, a resistência ao arrependimento, ela é substituída pelo dom do arrependimento. Foi assim que nós chegamos a arrependermos. Então, eu creio na graça irresistível. Por quê? Porque esse verso aqui nos ensina que eu posso fazer tudo o que eu posso fazer. Se alguém se arrepender, dependerá daquilo que Deus conceder a elas, arrependimento. E esse é um dom de Deus, um presente de Deus. E às vezes as pessoas não sabem disso, mas exulte com alegria por você compreender, segundo Timóteo 2:25. E permita nessa manhã, irmãos, que o seu coração, assim como o meu, transborde de gratidão, de alegria humilde, por causa dessa nossa consciência de quão admirável tem sido o arrependimento. É um dom gratuito de Deus. Significa que Ele te ama mais particularmente do que você jamais havia pensado. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento, nós já vimos esse texto, João 6,44. O segundo argumento, número 2, é: não podemos ir a Cristo a menos que Deus nos leve. Não podemos ir a Cristo a menos que Deus nos leve. João 6,44, primeiro texto. Nós já vimos esse domingo passado, mas vamos ler juntos? Ninguém pode vir a... Vou esperar o texto chegar aqui. João 6,40. Vamos lá juntos? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos pegar o João 6 também, o 63, já tínhamos lido esse texto, 63 a 65. João 6, 63, vamos lá juntos? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o haveria de trair. Verso seguinte, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Irmãos, está muito claro, não é? Se o Pai não trouxer. Então, em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então, esse trazer, nós vimos domingo passado, é a obra soberana da graça, né? Sem a qual eu acho que nenhum de nós será salvo da nossa rebelião contra Deus. Aí alguém pode novamente objetar: mas Deus atrai para si mesmo todos os homens, não apenas alguns. E ele cita um texto, que eu quero citar aqui para os irmãos conhecerem, João 12:32. João 12:32. É um texto muito conhecido, citado, muitas vezes argumentando contra a doutrina da graça irresistível. Vamos ler juntos? E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. É interessante, eu comecei a estudar esse texto e há alguns problemas sérios nessa objeção aí. Um dos problemas é que a palavra traduzida por todos, no grego, pantas, preste atenção, não se refere a todas as pessoas em geral. Jesus apenas diz: eu, quando for levantado da terra, trarei todos a mim mesmo. Vamos averiguar contextos, é bom a gente ver os contextos semelhantes em João, para determinar o que esse todos provavelmente se refere. Um contexto semelhante está no capítulo anterior, João 11, 50 a 52. Um pouquinho antes do João 12, João 11,
50 a 52. Diz assim: nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo Caifás, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Interessante aí. Então, irmãos, Caifás, que era o sumo sacerdote, ele falou mais verdade do que ele mesmo sabia, disse João aí, né? Então, veja bem, mas para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, essas palavras descrevem o alcance da morte de Jesus. Ele veio, não foi só para os judeus, ele veio para os gentios, ele veio para os povos de Israel, da Alemanha, da Ucrânia, do Brasil, dos Estados Unidos, aqueles que creem, dispersos. Essa é uma referência aos gentios. Deus atrairia eficazmente a si mesmo quando ouvissem o Evangelho. São chamados filhos de Deus, porque Deus os escolheu para serem adotados. Paulo diz em Efésios 1, 4 a 5, né? Efésios 1, 4 a 5. É importante a gente pegar todos esses textos, viu, irmão? Diz assim: assim como nos escolheu nele, vamos ler juntos? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmãos, que texto espetacular, especialmente os versos 4 e 5. Portanto, esse é um bom texto, correspondente a todos. Então, João 12, 32, não se refere a todos os seres humanos, e sim a todos os filhos de Deus. Não é? Apocalipse, por exemplo, 5, 9, abra sua Bíblia lá no último livro da Bíblia, Apocalipse 5, 9. A turma lá de trás está mais rápido que eu, né? Diz assim o texto: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, está falando sobre: eu atrairei todos os filhos de Deus a mim mesmo, de toda tribo, de toda língua, povo e nação. Ou então você poderia dizer: eu atrairei todas as minhas ovelhas. O que Jesus disse, nós vimos no domingo passado, João 10, 15, dou a minha vida pelas ovelhas. João 10, 15, né? Depois o 10, 27 também, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, todas elas, todas as minhas ovelhas, né? Ou João 18, 37 também, outro texto, esse nós não vimos domingo passado, mas eu gostaria de citar aqui hoje, 18, 37. Então lhes disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade, eu poderia dizer, atrairei todos que são de Deus. Quem é de Deus também ouve as palavras de Deus. Eu atrairei todos os que o Pai me dá. João 6,37. O que João 6,37 diz? Vamos ler juntos novamente esse texto, que eu acho que é para ficar bem definido isso aí. João 6,37. Vamos juntos? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim,
de modo nenhum o lançarei fora. Irmãos, eu poderia dizer, atrairei todos que são de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Eu atrairei todos que o Pai me dá. Todo que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, em outras palavras, irmãos, se nós olharmos todo o Evangelho de João, está a verdade que Deus o Pai, e Deus o Filho, e Deus o Espírito Santo atraem pessoas das trevas para a luz decisivamente. E Cristo morreu por isso. Amém? Ele foi levantado por isso, para que todos sejam atraídos a Ele. Todos quem? Todos os filhos, todas as ovelhas, todos que são da verdade, todos aqueles que o Pai dá ao Filho. Então, o que João 12:32 acrescenta é que isso acontece hoje na história, por ser Cristo mostrado ao mundo e por serem pregadas as boas novas de que todo aquele que crer em Cristo será salvo. Então, na pregação do Cristo levantado, Deus abre os ouvidos dos surdos. As ovelhas ouvem a voz de Jesus e o seguem. A principal objeção a usar João 12:32, atrair todos, para negar o que João 6:44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, realmente produz o vir a Cristo. Então é a maneira como João descreveu a relação entre o trazer do Pai e o fracasso de Judas, né? O fracasso de Judas em seguir Jesus. Se você vê lá no João 6, 64, 65, que nós vimos, o que Jesus disse? Contudo, há descrentes entre vós. Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E ele prosseguiu, por causa disso é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então Jesus aqui mostra a razão, por que ele disse aquilo lá em João 6, 44. E nós poderíamos até parafrasear, eu até notei uma coisa aqui, que eu acho que Jesus sabia desde o princípio que Judas não cria nele, apesar de todo o ensino, apesar de todos os convites que ele tinha feito, foi cortejado, foi convidado, foi atraído por 3 anos, mas esse ensino de Jesus é que a resistência de Judas à graça não foi o fator determinante não, irmãos. Não, o que foi determinante foi, não lhe foi concedido o vir a Cristo, não foi concedido a Judas o vir a Cristo, ele não foi trazido pelo Pai. Então o dom decisivo, o dom irresistível da graça não foi concedido a Judas, e essa é a razão por que nós falamos de graça irresistível. Por quê? Em nós mesmos, nós somos tão resistentes à graça, irmãos, quanto Judas. Nós somos tão resistentes à graça quanto Judas. E a razão por que qualquer um de nós veio a Jesus não é que nós somos mais espertos, ou nós somos mais sábios, ou nós somos mais virtuosos do que Judas, não. É porque o Pai venceu a nossa resistência e nos trouxe a Cristo. Todos somos salvos pela graça eficaz, pela graça maravilhosa e irresistível de Deus. O argumento número 3. Eu vou colocar esses 6 argumentos com os irmãos, depois a gente pode até discutir mais alguma coisa. Ainda bom que o pastor Edson está aqui, que aí as perguntas mais difíceis eu passo para o pastor Edson, ele vai responder todas. Argumento número 3, 1 Coríntios 1, 22 a 24, que é o chamado eficaz de Deus, vai vencer a resistência ao Evangelho. 1 Coríntios 22 a 24. É bom que a gente abra a Bíblia hoje, né, irmãos? Vários textos, a gente vai mexendo na Bíblia aí, hein? 1 Coríntios 1, quem não trouxe a Bíblia, escola dominical, vamos trazer a palavra, hein? 1, 22 a 24. 1 Coríntios 1, 22 a 24. Vamos ler juntos? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Olha o 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, mas para os que foram chamados. Então pensa comigo, um chamado é feito a todos, judeus e gentios, né? Paulo está dizendo aqui, ouçam,
ouçam isso aqui, Cristo veio ao mundo, Cristo morreu pelos pecadores, todo o que nele crê não perecerá, mas tem a vida eterna. Isso é o chamado evangelístico que nós fazemos aqui na igreja, para as pessoas, é o chamado que um dia Billy Graham fez, e levou vários a arrependerem, a buscarem o Senhor, é o chamado evangelístico que nós temos que fazer, mas para um grupo é escândalo. Aqui diz o texto, para os judeus é escândalo, é loucura para os gentios. Esses não creem, para eles isso é estupidez. Qual que é a diferença? A resposta é para os que foram chamados, mas todos foram chamados no sentido geral, não foram, irmãos? Mas esse texto claramente nos ensina que há um chamado, que faz toda a diferença no mundo, um chamado eficaz, no fato de ver ou Cristo como loucura, ou ver Cristo como o quê? Sabedoria. Então, se você foi chamado, você está vivo, novo nascimento. O chamado aqui é como o chamado de Lázaro no túmulo. Lázaro, vem para fora. Então, para os chamados, ele é o poder de Deus. E aqui dentro, né, os olhos do coração deles aceitaram a verdade. O argumento número 4. O novo nascimento nos permite crer e receber a Cristo. 1 João, capítulo 5, verso 1. 1 João, capítulo 5, verso 1. O texto diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então aqui está muito bem claro, por que você crê? É porque você nasceu de novo, não é o contrário, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ama quem? Ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Quem gerou foi ele. João 1, 11, 13, Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 13. Esse todos nós conhecemos, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós já vimos isso no domingo passado, né, irmãos? Se você não veio, podia pegar o vídeo, que eu expliquei melhor esse texto lá, né? As 3 negativas, não veio da carne, não veio do sangue, mas veio nem da vontade do homem, mas veio de Deus. Argumento número 5, Deuteronômios, agora vamos para o Velho Testamento, que a nova aliança vai prometer uma graça que vai triunfar sobre a nossa resistência. Vamos pegar o livro de Deuteronômio, no capítulo 5, verso 29. Capítulo 5, verso 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem. Literalmente, quem que lhes dará esse coração para que eles temam e guardem os meus mandamentos? Deuteronômio 29, olha a resposta, Deuteronômio 29, 2 a 4, Deuteronômio 29, 2 a 4. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. Verso 3. Mas as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Verso 4. Porém, vamos ler juntos? O Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Irmãos, está aí.
o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Então, quando se diz lá em Deuteronômio, quem lhes dará esse coração? Quem que lhes dará tal coração? Está aqui em Deuteronômio. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E como é que ele vai vencer essa resistência? Na nova aliança. Veja Deuteronômio 30, verso 6. A promessa agora vem. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Aleluia. Como é que vocês vão amar a Deus? Ele tem que circuncidar o teu coração, ele tem que mudar o seu coração, ele tem que mudar o meu coração, tem que possibilitar que vocês amem a Deus. Um outro profeta, Jeremias, capítulo 32, verso 40. Jeremias 32, 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Olha, vamos ler esse final. E porei o meu temor no seu coração. Irmãos, para que nunca se apartem de mim. É o mesmo que circuncidar o coração para amar. Outro texto, Ezequiel 11, Ezequiel 11, 19 e 20. Dar-lhes-ei, vamos ler juntos? Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão meu povo, eu serei o Deus, seu Deus. Olha que promessa maravilhosa, irmãos, para mim e para você. Isso enche o nosso coração de gratidão. Então está chegando o dia da nova aliança. Lá está dizendo Ezequiel, está dizendo Jeremias, em que Deus vai agir decisivamente. Nós não iremos mais nos rebelar contra Ele. Um argumento número 6. Quem pode resistir à sua vontade? Nós vamos voltar lá para Romanos, né? Pastor Edson Benevides. Estou sentindo falta dos estudos que ele começou em Romanos, né? Mas o Romanos capítulo 9, vamos abrir Romanos 9, é um texto um pouquinho grande, mas vale a pena nós lermos esse texto, a partir do verso 14, quem que pode resistir à sua vontade? Romanos 9, 14, que diremos, pois, vamos ler juntos? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Verso 19, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Verso 20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder,
suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Verso 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Irmãos, olha o verso 18. Vamos ler junto o verso 18? Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Verso 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ou seja, irmão, a percepção aqui é que essa afirmação tira a responsabilidade pessoal. De que se queixa ele ainda? Pois é dito que ninguém pode lhe resistir. Volte lá para o verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Olha o verso 20, eu fico pensando nesse verso, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Irmãos, a soberania de Deus está em toda a Bíblia. Está em toda a Bíblia. Mais especificamente, a graça irresistível se refere à obra soberana de Deus para vencer a rebelião do nosso coração e nos trazer fé em Cristo, para que nós sejamos salvos. Então, irmão, se a doutrina que nós vimos aqui com o pastor Hélio, da depravação total, for verdadeira, se ela é verdadeira, não pode haver salvação sem a realidade dessa graça irresistível, presente de Deus. Se nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós somos incapazes de nos submeter a Deus por causa dessa nossa natureza rebelde, pecaminosa. Nós jamais creremos em Cristo se Deus não vencer essa nossa rebelião, se Deus não nos atrair. Alguém pode dizer, sim, o Espírito Santo tem que nos atrair a Deus, mas eu posso usar a minha liberdade para resistir, para aceitá-lo ou não, mas isso não é o que a Bíblia ensina, irmãos. Se não houver uma ação contínua da graça salvadora, nós vamos sempre usar a nossa liberdade para resistir a Deus. Esse é o que significa ser incapaz de se submeter a Deus. Porque o pendor da morte, Romanos 8, versos 7 e 8, o pendor da morte é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, a pessoa ela se torna humilde a ponto de se submeter a Deus. Por que isso acontece? É porque Deus lhe deu uma natureza nova, humilde. Agora, se a pessoa permanece endurecida no seu coração, orgulhosa, não se submete a Deus, isso acontece porque Deus não lhe deu a disposição de espírito. Alguém já disse, não sei se foi John Piper, outro comentarista, que Romanos, se você pegar Romanos de capítulo 9, é como um tigre comendo os arminianos, sabe? É um tigre. Ou nós aceitamos a Bíblia, ou nós desistimos de ser crentes. Porque eu creio que quando Deus quer, Ele vence a nossa resistência. Essa é a única razão por que alguém é salvo, irmãos. Daniel capítulo 4, nós já vimos esse texto quando estudamos Daniel, capítulo 4, verso 35. Olha esse verso, e depois Salmo 115 também. Daniel 4, 35. Diz assim o texto: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes?
segundo a vontade dele, opera com o exército dos céus. Não há quem lhe possa deter a mão. Salmo 115, verso 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Vamos repetir? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Quando Deus age, para cumprir o seu propósito soberano, ninguém pode resistir. Amém, irmãos? Ninguém pode resistir. Jó, no final, quando Deus o restabeleceu, sofreu muito, né? No final Deus o restabeleceu, e Jó se quebranta. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu só queria terminar essa manhã citando que nunca acontece contra a nossa vontade. Eu queria deixar isso bem claro, que essa graça irresistível, irmãos, nunca significa que Deus está nos forçando a arrepender-nos, ou a crermos, ou a seguir a Jesus contra a sua vontade, não. Isso seria uma contradição, irmãos, porque o crer, o arrepender, o seguir a Jesus são espontâneos. Do contrário, seria hipocrisia. A graça irresistível, ela não arrasta o indisposto para o reino, ela muda, assim, a disposição do pecador, ela muda. Romanos 10, 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradicente. Graça, irmãos, não é uma oferta de salvação, é um poder que salva. Abra mais uma vez Romanos capítulo 8, esse texto já foi citado aqui, não por mim, mas por outros pastores, mas eu acho que é muito importante, é o texto que meu avô e os missionários usaram muito. Tem até um livro, 8:28, que é um livro escrito por uma missionária que nós amamos muito, que trabalhou junto com meu avô no Maranhão. Romanos 8:28 a 30, vamos ler juntos? Romanos 8:28, sabemos, vamos lá juntos, todos conhecemos de cor, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia. Um outro texto importante também, Mateus 5, 14 a 16. Tem vários textos. Irmãos, eu creio que quando nós, filhos de Deus, nos libertamos dessa compulsão de exaltação, né? Autojustificação, autopreservação, então nós vamos viver pelo eterno bem de outras pessoas, nos tornamos luz do mundo, nos tornamos sal da terra, e as pessoas percebem em nós a existência de Deus e dão glórias a Ele. Eu não sei se esse texto eu tinha citado, já Mateus 5, o Senhor Jesus dizendo no seu sermão: vós sois, Mateus 5,14, a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim, irmão, se o propósito de Deus é cumprido no mundo, qual que é? Fazer conhecida a sua
glória através das nossas vidas, né? Vidas de amor. Então nós temos que encontrar uma arma para vencer o orgulho próprio, para vencer essa nossa insegurança, que muitas vezes alimenta, isso aconteceu muito comigo, alimenta essa necessidade de exaltação, essa necessidade de justificação. Eu quero justificar tudo que eu fiz. A criança, né, quando erra, ela quer se justificar, né? A gente já começa pecando lá, né? Muitas vezes queremos preservar a nossa postura, as nossas posses, né? A nossa performance, a nossa prosperidade. Irmãos, a arma que Deus pôs nas mãos do seu povo é a promessa de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Então a confiança no meu coração, no seu coração, é de que o Deus Todo-Poderoso, Ele causa tudo o que acontece para o meu bem. Ele é a espada que corta pela raiz a minha autojustificação, a minha autopreservação, a minha autoexaltação. Se Deus é por nós, irmãos, diz o verso 30, quem será contra nós? Então, se a graça, pela graça completa da sua soberana vontade, Deus tem estado ao seu lado, Deus tem trabalhado toda a dor, trabalha todo o prazer, é para o seu bem. Então, nenhum oponente vai prevalecer contra você. Você crê nisso? Então, por que eu preciso exaltar a mim mesmo? Por que eu preciso justificar a mim mesmo? Por que eu tenho dificuldade sobre preservar a mim mesmo? Se o Senhor do Universo, Ele prometeu trabalhar por mim, por que eu estou ansioso sobre o que os outros pensam sobre mim? Por que você está sempre em busca de conforto? Por que você está sempre em busca de segurança? Se seu pai sabe que você precisa, Ele trabalha todas as coisas para o seu bem, aleluia, amém, irmãos? Todas as coisas para o seu bem. Deixe a sua exaltação, deixe a sua justificação, deixe a sua preservação nas mãos supremas e viva em liberdade pelos outros. Quando o povo escolhido de Deus realmente crê em Romanos 8, 28, sabe? Desde pequeno até o final da vida, eles são um povo forte, povo generoso, povo livre, sabe, irmãos, do mundo. Se Romanos 8, 28 tem esse poder na vida diária, então o seu fundamento é completamente prático. O meu fundamento é esse, Romanos 29, 30. E quanto melhor a gente entender esse texto, e mais nós crermos nele, mais nós vamos ter certeza em Romanos 8, 28. Isso vai nos tornar um povo poderosíssimo, um povo amabilíssimo, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que significa ser chamado? Significa que Deus um dia dominou a minha rebeldia, a rebeldia do meu coração, me direcionou a Cristo e criou amor, criou fé, onde havia apenas um coração de pedra. O chamado é eficaz. Deus ordena, Deus cria um coração de carne. Não é assim, vem cá, não. Vem para fora, Lázaro, é assim, haja luz, o Espírito Santo toca no nosso coração. E o chamado acontece na pregação da palavra de Deus, é pelo poder do Espírito Santo, amém, irmãos? Vai vencer toda resistência pessoal, vai produzir fé que justifica. Nós a chamamos de graça soberana, porque a graça não é apenas uma oferta de salvação, é um poder que salva. E Paulo deixou isso claro em Efésios 2, 5 a 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Quer dizer, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares
celestiais em Cristo Jesus. Que texto maravilhoso. Pela graça sois salvos. E essa é a razão dele inserir esse parênteses, foi nos ensinar que a graça é um poder que ressuscita os mortos, e é totalmente sem merecimento meu nenhum. Irmãos, nós nunca sentiremos a completa, maravilhosa graça até que nós desistamos da nossa ideia de que foi eu que dei a palavra final na minha salvação. Nunca seremos sinceros em relação à soberania de Deus em nossas vidas, mas nós temos é que dar a Ele toda a glória por nossa salvação, até que a gente reconheça que nós somos tão inúteis, é que Ele que teve que fazer tudo, Ele que fez tudo, só Ele, somente Ele. Olha, eu vou terminar com uma palavra, Atos, parece que não tem nada a ver, né? Mas Atos 12, 23, Lucas nos conta a história sobre Herodes, no livro de Atos. Um dia Atos vestiu seus trajes reais e tomou seu lugar no trono e fez um discurso àqueles habitantes de Sidom e Tiro. O povo, querendo agradar a Herodes, começou a gritar: voz de Deus, não de homem. E Lucas diz que imediatamente um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus. Ele foi comido por vermes e morreu. Atos 12, 23. Está lá o texto. Então eu fico pensando, se a ira de Deus se voltou contra um homem que não deu glórias a Ele, por algo tão pequeno como o dom da oratória, eu creio que quão grande, irmãos, é o perigo sobre as cabeças daqueles que se recusam a glorificar o Senhor pelo muito maior dom da fé. É Deus que nos gera de novo, é Deus que nos dá o primeiro sinal de vida, quando nós nascemos de novo, é a fé que Ele nos dá. Portanto, o novo nascimento é, para mim, o efeito da graça irresistível, né? Porque é um ato de criação soberano, não é da vontade minha, não é da vontade de você, mas é de Deus. E nós começamos dizendo, logo no início, que a maioria dos cristãos sabe intuitivamente que a graça de Deus foi decisiva em produzir a conversão. Nós vemos aqueles que resistem ao Evangelho e dizem: se não fosse pela graça de Deus, eu estaria perdido. E agora no final, espero que esteja mais claro o que eu tentei dizer. É Deus que venceu a minha resistência e a sua resistência. É Ele que me atraiu a si mesmo. Ele que me deu realmente o arrependimento. Ele que me fez realmente nascer de novo para que eu pudesse receber ao Senhor Jesus Cristo. Ele resplandeceu em meu coração, no seu coração, com a luz da glória de Cristo. E Ele fez como Lázaro, Ele nos chamou da morte para a vida. Não é surpreendente, então, irmãos, que todos os cristãos, mesmo antes de aprenderem estas coisas, sabem intuitivamente que há uma graça que levou-os a Cristo, levou um dia a aceitar o Senhor Jesus Cristo. E o coração precede a mente em direção à verdade. Essa é a condição de muitos cristãos com respeito à graça irresistível. Agora nós vimos por nós mesmos que essa verdade está na palavra de Deus, nesses textos que nós mostramos nessa manhã. E meu desejo nessa manhã é que por causa disso, eu e você tenhamos uma experiência mais profunda ainda da graça de Deus na sua vida. Que você seja ainda mais grato a Deus, cada dia, cada instante, buscando adorá-lo, buscando amá-lo e amar as pessoas ao seu redor, porque não existe presente melhor, irmãos, do que ser nascido de novo, de receber o arrependimento, receber a regeneração. E eu tomei a decisão, portanto, de seguir o Senhor, porque Ele veio primeiro mudar o meu ser, vencer toda a rebeldia que havia no meu coração. Pai Celeste, eu te louvo nessa manhã. Eu não tenho palavras, eu tentei escrever algumas coisas aqui, mas são falhas,
São poucas coisas. Eu sei que muitas vezes eu não sei expressar tão bem como eu gostaria de abrir o coração dos irmãos para colocar essa profunda gratidão, profunda submissão, profunda humildade diante do Senhor e dizer: Pai, muito obrigado, Pai. Eu não mereço ser chamado teu filho. O Senhor um dia me chamou e chamou a cada um de nós para estar com o Senhor e sermos chamados agora teus filhos. Veio para o que era seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ó Pai, fortalece a nossa fé, dá-nos, Senhor, entendimento, perdoa os nossos erros, Pai, a nossa exaltação, a nossa vaidade pessoal, retira isso de nós, Pai. Dá-nos um coração disposto a amar os irmãos, a viver em união, a buscar ao Senhor diária, constantemente, a sermos luz e sal da terra, aonde o Senhor nos enviar, Pai, e a proclamar, Pai, quando for possível e necessariamente sempre, a Tua verdade, ao coração daqueles que ainda não vieram, são eleitos, que às vezes precisam de receber a Tua mensagem, Pai, estão ainda perdidos no mundo. Toca no coração de cada irmão aqui, para que seja um evangelista, Pai, que dê testemunho vivo, anunciando, Senhor, que há um Deus misericordioso, um Deus poderoso, um Deus que cura, que salva, que liberta da opressão do inimigo. Nós rejeitamos toda a artimanha do inimigo contra a vida dos irmãos e declaramos: o Senhor é o nosso Deus, aleluia, louvado, exaltado seja o Senhor, no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.